No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Catedral de Notre Dame. Então apertem os cintos porque vocês estão prestes a fazerem uma viagem lá para o século XII. A Catedral de Notre Dame, Nossa Senhora de Paris, é uma das mais belas igrejas da Europa, uma prova da sua pujança, espiritualidade e avanço científico e tecnológico da Igreja da Idade Média, o que desmente, pelos fatos, a lenda negra de que essa idade foi das trevas. Ao contrário, foi o berço da Idade Moderna. No dia 12 de dezembro, festa da Virgem Guadalupe, a Catedral de Notre Dame completará 850 anos. A 150 foi restaurada por Viollet-le-Duc, famoso arquiteto francês do século XIX. A construção da catedral teve início em 1163 e foi concluída 180 anos depois, em 1345. Ela está localizada na pequena Île de la Cité, no centro de Paris, formada por dois braços do rio Sena. Ali existia uma antiga igreja catedral de estilo românico, construída em 528, a primeira igreja católica da cidade, a Basílica de Saint-Étienne. A Catedral de Notre Dame é considerada um catecismo de pedra. Suas esculturas, pinturas e seus vitrais ensinam as verdades da doutrina católica, especialmente para quem não sabia ler e escrever. Como disse Victor Hugo, é uma Bíblia de pedra. Em seu interior aconteceram os mais importantes episódios vividos pelos franceses, tristes e alegres. Ela foi profanada durante a triste e sanguinária Revolução Francesa, em 1789, quando os racionalistas ateus introduziram em seu altar a deusa da razão, simbolizada por uma bailarina. Houve danças e festas profanas no interior da catedral. Os sinos de Notre Dame são um dos símbolos de sua beleza e majestade. Por volta de 1769, o monumento chegou a contar com 20 deles, que ecoavam por toda a capital francesa, convidando para oração. Durante a Revolução Francesa, os sinos foram retirados dos campanários da catedral. Os revolucionários derreteram cada um deles e seu bronze foi usado para construir canhões. Restou apenas o maior, que tem 13 toneladas, que foi batizado como Emanuel. Os 9 sinos devem ser colocados na torre da catedral novamente, dentro das festividades que situam dentro do Ano da Fé. Espera-se que cerca de 20 milhões de peregrinos deverão visitar este monumento de fé e beleza, um catecismo de pedra. A fachada é cortada por uma faixa com 28 estátuas, que representam os reis de Judá, descendentes de Jessé e ancestrais de Maria e Jesus. Adicionadas à catedral do século XIII, essas estátuas acabaram associadas aos reis da França. Por isso, durante a Revolução Francesa, as obras foram atacadas e mutiladas como símbolos do despotismo real. Logo abaixo delas estão 3 portais. O da direita é conhecido como Portal de Santa Ana. À esquerda está o Portal da Virgem e, na parte central, o Portal do Último Julgamento. O Portal de Santa Ana, o primeiro a ser instalado, mostra a Virgem com Jesus no colo e o Livro das Leis. O Portal da Virgem foi construído entre 1210 e 1220 e mostra a morte de Maria, sua subida aos céus e a coroação como Rainha do Paraíso. Já o Portal do Último Julgamento, feito entre 1220 a 1230, mostra os mortos sendo ressuscitados de suas tumbas e o arcanjo Miguel pesando suas almas de acordo com o que viveram na terra e o amor que demonstraram a Deus. Os escolhidos são conduzidos por Cristo para o paraíso, enquanto os condenados vão para o inferno com o capeta. Outro destaque da Catedral de Notre Dame de Paris são os vitrais, com destaque para as rosas. O termo rosa é usado para descrever uma janela circular, principalmente o dividido em vários segmentos e encontrado em igrejas de estilo gótico. Ambas foram construídas em 1270 e possuem 12 metros e 90 centímetros de diâmetro, chegando a quase 19 metros se forem somados os arcos perfurados sobre os quais se encontram. O tema da Rose Nord, sem muitas alterações do original, é o Antigo Testamento, com predomínio da cor violeta que mostra a longa noite de Israel esperando o Messias.
São 80 medalhões representando juízes, profetas, reis e sacerdotes, que rodeiam em 3 círculos a imagem da Virgem com o menino Jesus ao centro. Já a Rose Sud foca no Novo Testamento, com a figura central de Cristo sentado em um trono, os apóstolos distribuídos nos 2 primeiros círculos, o livro dos 7 selos e o cordeiro do Apocalipse na parte inferior, anjos e profetas. Essa rosa representa muitas mudanças da restauração realizada nos séculos 18 e 19. Já a Rose Always, disposta na fachada principal da catedral, é a mais antiga de todas e possui 9 metros e 60 centímetros de diâmetro. No primeiro círculo, os 12 profetas aparecem em volta da Virgem com Jesus, anunciando a encarnação. Na parte superior foram colocadas as 12 virtudes e seus opostos, enquanto a parte inferior mostram os 12 signos do zodíaco. Além das rosas, vários outros vitrais encontram-se na catedral. Agora vamos para as curiosidades. 1. A sua construção em estilo gótico foi iniciada em 1163, na Île de la Cité, ilha onde a cidade de Paris foi fundada em 52 anos antes de Cristo. 2. A sua construção durou 200 anos. 3. Durante a Revolução Francesa, as 28 estátuas da Galeria dos Reis que representam personagens bíblicos foram decapitadas, isso porque os revolucionários acreditavam na época que elas representassem os reis da França. 4. O tesouro da catedral guarda verdadeiras relíquias, entre elas manuscritos medievais, objetos e relíquias religiosas, como, por exemplo, a coroa de espinhos de Cristo e um pedaço da cruz na qual foi crucificado. O rei Luís IX comprou essas relíquias por um preço exorbitante na época. Eu sou rica! 5. As gárgulas têm uma função prática. As águas da chuva que escorrem pelas telhas da Notre-Dame de Paris devem ser evacuadas sem escorrer pelas paredes para evitar estragá-las. Ao jogar a água da chuva longe da construção, as gárgulas protegem a catedral e evitam que o escorrer excessivo de água acabe estragando as pedras. Aliás, esta é a principal diferença entre as gárgulas e as quimeras. As primeiras servem para evacuar a água da chuva, já as segundas têm uma função decorativa. Tais monstros têm a função de manter longe das paredes santificadas que abrigam os fiéis, os demônios e as forças do mal que os amedrontam. Elas também permitem, ao direcionar a água suja para longe das paredes, garantir uma função purificadora. Quero ir aonde der. Bom, essas foram algumas informações sobre a Catedral de Notre-Dame de Paris, um lugar repleto de marcos históricos e acontecimentos importantíssimos. Eu espero que vocês tenham gostado, mas eu vou ficando por aqui. Até o futuro, galera!